Henker que vive duas vezes. Capítulo 663. Foi-se, 13. O que? Yon-Woo voltou-se para Urano. Fazia sentido que o residente da fronteira e Urano se conhecessem desde a expansão da noite, mas Yon-Woo nunca tinha ouvido Urano ser chamado assim antes. No entanto, ele sabia o nome. Não havia como ele não saber. O nome pertencia a um deus ancião, seres que guardavam os segredos da criação do universo. E Iad-Tadag não era simplesmente qualquer deus ancião, mas um dos líderes dos deuses anciãos. Eras haviam passado e havia poucos que conheciam os deuses. Então os deuses anciões estavam desaparecendo como remanescentes do passado porque não tinham vontade ou ego. Entre os deuses da criação e deuses conceituais que existiram desde o início do universo, destacou-se Iad-Tadag. Se o residente da fronteira representava os deuses do outro mundo e os 8 deuses da desordem, então Iad-Tadag representava os deuses anciões. Mas Urano é Iad-Tadag? Pelo que sei, Iad-Tadag definitivamente. Então, lembrando-se repentinamente do que viu nas revelações, Yon-Woo rapidamente se voltou para Urano novamente. Iad-Tadag, Urano murmurou o nome e sorriu como se relembrasse os velhos tempos. Houve um tempo em que eu era chamado assim. O residente da fronteira estreitou os olhos, examinando Urano de cima a baixo com um olhar estranho. Não, você não é Iad-Tadag. O que você tem é muito indigno para esse nome. Você não tem a onisciência que transcende ou a onipotência que controla tudo. Você é apenas o que sobrou de Iad-Tadag. O residente da fronteira parecia enojado, julgando Urano como se estivesse olhando para um mero lixo. Parecia que ele estava sendo sarcástico, mas não estava. O residente da fronteira negava a existência de Urano com um olhar de tanto ódio, significando que Urano era como um lixo que nunca deveria existir. Yon-Woo ficou irritado com a atitude do residente da fronteira, principalmente porque ele tinha o rosto de Cronos. Mesmo que Urano o tenha levado ao extremo, ele ainda era seu avô, aquele que olhava para Yon-Woo com ternura. No entanto, Urano não parecia afetado pelo olhar odioso. Sobras, isso é perto o suficiente. Mas como você pode ver, tenho um ego e uma identidade completamente diferentes daquela época. E daí se eu não tiver essa onisciência e onipotência? Ele usava um sorriso frio no rosto. Seres como você ficam em um lugar tão escuro e chato, e você não pode se mover livremente, mesmo com o poder que tem. O que os escravos que sugam o traseiro de outra pessoa sabem? Não se atreva a zombar do pai como pai, um ser que foi traído pelos seus próprios subordinados, e ele foi espancado pelo demônio celestial e ficou preso no vazio, não foi? É por isso que dizem que ele é estúpido. E Cerquilha 39. Pai, você não está cansado de continuar falando sobre isso? De qualquer forma, ele não trata vocês como filhos. Tremer, o rosto do residente da fronteira ficou vermelho como se ele fosse explodir a qualquer momento. Ele e os deuses do outro mundo procuraram encontrar o ser que chamavam de pai. Por eras. O ser existia desde a criação do universo, mas foi derrotado pelos subordinados que o temiam. Desde então, ele ficou preso em um sono profundo depois de ser empurrado para o vazio pelo demônio celestial. Para os 8 deuses da desordem e outros deuses do outro mundo, apenas adorá-lo ou segui-lo não era suficiente. Ele era tudo para eles. Ele foi o alicerce, as raízes que lhes permitiram existir. Assim, chamavam-no de pai, mas acreditavam que até esse nome era desrespeitoso e insuficiente. No entanto, Urano reduziu a sua fé a algo insignificante em poucas palavras. Ele estava zombando cinicamente deles por sua idiotice. Um morador da fronteira não poderia suportar esta desgraça. Já fazia um tempo que ele não sentia esse tipo de fúria. Você sabe sobre a criação do universo? Urano mandou uma mensagem para Yon-Woo, que observava os dois em silêncio, para oferecer mais explicações. Eu sei um pouco. Não parece apenas, um pouco. Parece que você também sabe mais sobre as criaturas da noite. Acho que essas criaturas são mais conhecidas na sua época. Eles são inescrutáveis. Tudo o que sabemos é o que podemos observar. Sério? Acho que nosso trabalho duro não foi tão inútil. Afinal, isso é um alívio. A palavra nosso tinha muito significado. Não parecia que Urano estivesse simplesmente falando sobre o Olimpo. Ele estava falando de seres que eram superiores a esses seres que eram seus camaradas. Light nasceu em um mundo cheio apenas de caos e desordem. O universo se expandiu e nasceram inúmeros seres, alguns também morrendo com a criação de novas leis. Os poucos que sobreviveram ganharam sustentabilidade e abriram os olhos para a santidade. A luz que nasceu foi o demônio celestial. No momento em que ele disse pela primeira vez, faça-se a luz, a criação do universo começou. A ordem começou a ocorrer de forma constante à medida que leis e conceitos foram materializados. Embora não tivessem egos, tinham as qualidades de um deus. Eles eram os seres comumente chamados de deuses conceituais. E um excelente exemplo dessas criaturas era a Mãe Terra. No entanto, existem alguns seres que existiram desde a criação do universo. Eles já governaram o mundo com pai, mas começaram a se sentir assustados e ameaçados por ele, e eventualmente o esfaquearam pelas costas. Um pensamento passou pela mente de Yon-Woo. Na janela de informações do elenco do Rei Negro, havia traidores marcados como S. O grande pai tremeu de fúria com o que o traiu,
E ele começou a se ressentir do demônio celestial por colocá-lo neste estado patético. Desespero, tristeza e fúria são as emoções que agora movem o Pai Grande, que se prepara para despertar. Foram eles os seres que fizeram o Rei Negro adormecido sentir desespero, tristeza e fúria. Yon-Wu então se perguntou se o Rei Negro. E isso significa. A voz de Yon-Wu tremia. Parecia que ele tinha aberto a caixa de Pandora em algum lugar que não esperava. Em troca, foram batizados pelo demônio celestial e renunciaram à luz. E como desejaram, conseguiram criar um novo universo. Eles estavam felizes e não precisavam mais ter medo do Pai. Assim, a maioria deles encontrou paz e descanso e sincronizou-se com as leis. De qualquer forma, eles não tinham muita força naquele momento. Estranhamente, Urano parecia estar rindo. Portanto, há muito poucos que se lembram deles no seu tempo e no meu tempo. Mesmo os deuses não se lembram bem deles. Porém, são uns caras delirantes que acham que o Pai vai voltar para fazê-lo sofrer mesmo tendo-o preso naquele lugar. Eles são tão preocupados e idiotas. Yon-Wu sentiu como se seus olhos finalmente estivessem sendo abertos. Yad-Tadag e os outros deuses anciões provavelmente estavam exaustos no início do universo, especialmente após a luta com o Rei Negro. Assim, eles foram sincronizados com as leis de causalidade do novo universo. Mas mesmo assim, alguns que se preocupavam com o renascimento do Rei Negro continuaram a ser sustentados em formas enfraquecidas que não podiam ser comparadas com a sua antiga força. Eles resistiram apesar de serem ridicularizados como sobras. Pneuma e Quirinali também são como Urano, mas a maioria deles desapareceu. Então Urano foi a última coisa que deixaram para trás. Talvez Cronos tenha sido escolhido como apóstolo do Rei Negro e o próprio Yon-Wu seja o sucessor. Talvez todas as coisas que ele pensava serem coincidências e escolhidas aleatoriamente pelo sistema fossem um resultado intrincado de eventos de muito tempo atrás. Então, o que estava pensando o Rei Negro que conhecia todas essas verdades? Da perspectiva do Rei Negro, sou descendente dos seres que o traíram. Então por que ele me escolheu? A cabeça de Yon-Wu ficou cheia de pensamentos. Definitivamente há algo nisso. Ele estava faltando alguma coisa. Mas sinto em você o cheiro do nosso velho mestre. Urano rapidamente encontrou vestígios do Rei Negro em Yon-Wu. Ele leu a morte da esquerda de Yon-Wu. Não vou dizer para você continuar nossa missão. Não quero nem saber o que aquele lunático estúpido está planejando. Pois sei que, número 39, o sono não pode ser eterno. Urano disse que o que aconteceu na realidade era deles para cuidar. E que ele era velho demais para fazer qualquer coisa a respeito. Mas isso agora é algo que eu. Quero dizer, deveríamos cuidar disso juntos. É o propósito que devo levar até a morte. Os olhos de Urano brilharam com uma luz ofuscante. SSSS. O espaço foi aberto naquela luz antes que outros seres divinos começassem a aparecer. O que é isso? Por que aquele cara está aqui? Droga, eu mal estava me segurando para evitar que a noite se abrisse. Capitão, o que você fez desta vez? É por isso que eu disse que não deveríamos jogar Cronos, aquele encrenqueiro, na noite. Ele fez uma bagunça. Terminei. Se algo der errado, esses caras vão fazer barulho para tentar encontrar aquele bastardo estúpido. São vestígios. Isso é muito perigoso. Minhas articulações têm doído todos os dias. Argue, minha pobre vida. Cale a boca, seus idiotas. Suas bocas barulhentas são as únicas coisas que melhoraram com a sua idade. Mexa-se, Urano gritou para os deuses resmungões. E todos responderam preguiçosamente com palavras como, tudo bem, tudo bem. Seus olhos estavam nitidamente fixos no residente da fronteira. Os deuses, que lutaram em incontáveis campos de batalha com Urano e criaram o Olimpo, foram os camaradas que lutaram com Urano para impedir o domínio do Rei Negro. Eles não conseguiam se comparar à sua antiga glória, mas era por isso que brilhavam mais do que qualquer estrela. A noite é o território dos seres que buscam sua antiga glória e procuram um lunático estúpido. Eles são burros e lamentáveis, e é por isso que temos que separá-los até a morte. A criação do universo não teve utilidade para eles. E a única coisa que podiam fazer era vagar por aí. E nós protegemos este universo de sua resistência. Urano respirou fundo e enfatizou suas próximas palavras. Nós nos chamamos de dia. As mensagens pararam aí porque o morador da fronteira, que continha sua fúria, exalava uma aura assassina. Seus insetos, vou pisar em todos vocês. Ele liberou seu poder sagrado. Quando ele fez isso, o buraco de minhoca atrás dele de repente ficou maior. A noite começou a sair do buraco de minhoca e uma grande escuridão invadiu o mundo. Os 8 deuses da desordem e os deuses do outro mundo aproximaram-se do solo. Você ganhou bastante durante esse tempo. Acho que você ainda se sente sozinho. Urano começou a rir. Dia, Eros, apareceu. A luz se espalhou entre Urano e os deuses, interrompendo pela primeira vez a expansão da noite. Metatron desce. Baal desce. Mensagens que Yon-Wu nunca esperava ver apareceram. Do lado diurno do céu, inundações de arcanjos e hordas de demônios lançaram uma série de ataques à noite. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.